Nós vamos orar para a glória do nome do Senhor Jesus. Pedimos, irmãos, se coloquem em pé. Aleluia. Vamos dar as boas-vindas ao evangelista. Vamos dizer todos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora bem forte assim, igual a leite condensado. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí, rapaz, o negócio ficou bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Vai trazer a palavra, vai gravar, meu Deus, uma palavra ao coração, meu Deus, dos teus filhos. Que esta palavra, ela vai correr por muitos lugares e seja uma palavra de edificação, de amor, ungida no poder do Espírito Santo. Nós profetizamos as bênçãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Seja bem-vindo. Toda honra e toda glória seja dada ao Cordeiro eterno que venceu. Eu vos cumprimento, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Perfeito, agora melhorou. Queridos, nessa oportunidade única e singular, eu quero aproveitar ao ensejo e desejar louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar Bonfim, homem de Deus, que Deus levantou nessa cidade de Ilhéus, para estar assim abençoando a vida de muitas pessoas. Eu não vim aqui nessa noite fazer apologia ao pastor Gilmar Bonfim, não, mas a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra, e o que eu ouço falar deste homem são muitos bens que tem feito a muitas pessoas para honrar ao nome do Senhor. Seja Deus louvado por tua vida, e obrigado por tudo, pastor, de estar confiando para estarmos ministrando na noite deste dia. E para não cometer um delito na noite deste dia, eu desejo louvar a Deus pela vida de alguns amigos particulares. Louvo a Deus pela vida do pastor reverendo, o pastor Donato, a pastora Silva, nosso irmão Ravel. Louvo a Deus pela vida do nosso amigo particular, pastor Lázaro, presbítero Tiago, nosso irmão presbítero Val, cantora Almi Gomes, cantora Nilda. Louvo a Deus também pela vida da cantora Claudiane, mulher de Deus, que temos feito uma aliança para estarmos assim fazendo a obra e pregando a genuína palavra do Eterno. Louvo a Deus também pela vida do Márcio, nosso amigo também particular, que tem nos acompanhado, nós estamos pregando sempre, está nos acompanhando para estarmos fazendo um fundo musical. Louvo a Deus também pela vida do meu pastor Jackson Caldeira, que Deus te abençoe a tua vida ricamente. Louvo a Deus também pela vida de todos vocês, pela vida da minha mãe Edna, mulher que não me abandonou e até hoje me estendeu as suas mãos, os seus braços fortes, e nos abençoou e acreditou nesse nosso ministério. Pela misericórdia de Deus, é por isso também que nós estamos aqui, sempre com palavras firmes. Me ajudou no momento de tristeza, de angústia da minha vida. Ela brigava comigo, chorava, e uma vez chorando e dizia que não me aguentava ver no mundo, mas Jesus chegou primeiro e me arrebatou e me deu vitória para estarmos fazendo a tua obra. Amém? Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Queridos, por gentileza, quem trouxe, se coloque de pé por motivo de reverência. Do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 a seguir.
para ganharmos tempo, está escrito assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ponto de interrogação. E ele disse: quem és, Senhor? Ponto de interrogação. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que faças? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. Parafrasear um desse texto, os irmãos, não venha comigo para ganharmos tempos. No Evangelho de Cristo Jesus, que segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 28, está escrito assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias. Feche os teus olhos. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, em cuja presença nós estamos na noite deste dia, Senhor, para louvarmos e engrandecermos a Ti. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, porque Tu és fiel, Tu és um Deus que pode, Tu és um Deus que opera maravilha. Espírito Santo de Deus, que na noite deste dia o Teu Espírito sinta-se à vontade no nosso meio, mas que todavia seja feita a Tua vontade, porque Tu não precisa de mim nem de homens para nada, Senhor. O que estar aqui na noite desse dia é toda honra e toda glória para Ti, porque Tu és o dono da noiva, Tu és o dono, Senhor, do Teu povo. E que na noite deste dia, ó Deus da glória, o Senhor venha fazer como o Senhor quer. Se for de operar milagres e maravilhas, opera, Senhor, mas que seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis sentar, igreja. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé, antes de começarmos a ministrarmos, eu gostaria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e verbalizasse, mencionasse as seguintes palavras. Fala: meu irmão, hoje é dia de ter um verdadeiro encontro com Jesus de Nazaré. Fala assim para ele. Não ache estranho, irmão, porque nessa noite todos nós iremos entender o que é um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Você acredita nisso? Aplauda a Jesus, por favor. Perfeito, queridos. Queridos, nós estamos diante de uma mensagem, diante de alguns versículos bíblicos. Versículos bíblicos esse que é bastante conhecido de todos nós. E todos os leitores da Bíblia Sagrada
conhece muito bem. E haja visto, querido, que este livro que nós acabamos de ler alguns versículos é o livro mais famoso do globo terráqueo. E nesse globo terrestre, às vezes quando nos encontramos cabisbaixos, tristes e abatidos, pedimos uma palavra ao Senhor, um versículo, uma palavra que Ele venha falar com a nossa necessidade. E haja visto que quando nós paramos e que abrimos este livro, vejamos, senhoras e senhores, que todavia quando você esteve triste e abatido, que você pediu uma palavra a Deus, você pôde entender que quando você abriu aqui, e diretamente você viu a boca de Deus falando contigo face a face, e de maneira que você se emocionou muito, e perguntando a Deus o que é que estava acontecendo, e Ele rapidamente, lançando um versículo no seu coração, você se alegrou e se emocionou na presença dEle. Haja visto que nós estamos em dois livros aqui, completamente diferentes. Eu li alguns versículos no livro de Atos dos Apóstolos, e alguns versículos também no Evangelho de Cristo Jesus, que segundo escreveu o Dr. Lucas. Quando adentramos no livro de Atos dos Apóstolos, nós nos emocionamos muito, porque já visto quem conhece a história do que o autor que escreveu este livro, ele estava tomado de um poder do céu, ele estava tomado de um poder, de uma unção divina que descia, e ele com o seu punho escrevendo, ele não estava simplesmente escrevendo com emoção, ele estava também escrevendo com a razão, e ele sabia muito bem daquilo que viria a acontecer. Quando nós adentramos no livro de Atos dos Apóstolos, alguns historiadores, ele chega a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é claro, e que uma simbologia, de um sentido figurado, ele dá a história e diz que o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse um palito de fósforo. Quando você risca ele, e que a chama do fogo vem tomando todo esse palito, e que uma chama avermelhada e amarelada vem tomando, e quanto mais ele vem queimando, que a chama vem queimando, vai tomando todo aquele palito, e a chama vem se acendendo. Assim espiritualmente também, no sentido figurado, eu quero vos dizer uma coisa, que um fogo espiritual também foi riscado na Palestina, e apenas alguns daqueles lugares foram tocados e aquecidos, mas o fogo se espalhou, e além de Jerusalém e da Judeia, e pôde tomar todo o mundo. E haja visto que nós estamos de outro lugar, em um tabernáculo, num santuário, que esse fogo se espalhou, e de maneira que tomou este povo também. Haja visto que no livro de Atos dos Apóstolos, quando o escritor está narrando a história, que vem contando a história de todos os apóstolos, para todos nós que carregamos a marca, um nome cristão sobre a nossa vida, tiramos muitos exemplos de coisas maravilhosas que todos aqueles grandes homens de Deus estavam dessa história que o escritor vem dizendo, queridos. E para narrarmos a história desse jovem que eu quero narrar à noite deste dia, um jovem ainda que quando jovem estudou na maior faculdade da época, na maior faculdade de teologia, que se fosse nos nossos dias de hoje, qualquer um daqueles que quisesse estudar teologia procurava a faculdade do Dr. Gamaliel, pois esse jovem ele foi criado e educado pelo grande Dr. Gamaliel, pois era o maior mestre e o maior teólogo da época. E este jovem, com toda a força e acreditando naquilo que ele aprendeu, queridos, porque para quem não sabe, a história do jovem Saulo de Tarso, ele era um bom fariseu, e ele era um benjaminitas daquele, porque ele era da tribo de Benjamim, e tudo aquilo que ele aprendeu ao lado do Dr. Gamaliel, tudo aquilo que ele colocou no seu intelecto, ele fazia valer tudo aquilo que estava sobre a tua vida espiritual, e com muita propriedade, com muita maestria, ele defendia aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele acreditava. Todavia, quando eu paro para meditar na vida do jovem Saulo de Tarso, eu me emociono muito, porque eu vejo um grande guerreiro,
Eu vejo um jovem apaixonado pelaquilo que ele acreditava. Eu vejo um jovem apaixonado e defendendo a sua fé. Ele não aceitava de maneira nenhuma que outra fé viesse lá para cá atrapalhar o judaísmo, atrapalhar aquilo que ele acreditava, porque ele acreditava na lei, e ele acreditava tudo aquilo que os profetas deixaram escrito, porque ele lia muito a Bíblia, quem sabe estourar os pergaminhos antigos, e ele acreditava, e com essa fé ele defendia tudo aquilo que estava no seu coração. E já visto que alguns leitores da Bíblia Sagrada que para meditar essa história, pastor Gilmar, vocês vão até mais ou menos criticar o jovem Saulo de Tarso, mas eu entendo perfeitamente porque é que ele defendia a unhas e dentes a sua fé, porque todavia ele acreditava naquilo que ele aprendeu com o doutor Gamaliel, e com unhas e dentes ele defendia aquilo que estava no seu mão. É diferente da igreja do século 21. A igreja primitiva defendia e trazia no seu coração a marca daquilo que eles acreditavam. A igreja do século 21 é diferente. A igreja do século 21, ao invés de defender a sua fé, o cristianismo, aquilo que ele acredita, se for possível, ele senta junto com o ímpio para meter, ou assim falar mal de alguns pastores, falar mal do cristianismo. Ao invés de defender a sua fé, aquilo que ele acredita, ele senta para falar mal. O jovem Saulo de Tarso era diferente. Ele não aceitava de maneira nenhuma que outra seita religiosa se propagasse naquele lugar, porque ele acreditava que se propagasse outra seita religiosa naquele momento, estaria atrapalhando a sua fé. Mas o que o jovem Saulo de Tarso não sabia é que ele vivia em uma época que ele deixou para se levantar contra a igreja, e que uma chama estava pegando, uma chama estava acesa, uma chama que de maneira estava tomando todos os apóstolos. E já visto que eu sempre tenho dito, pastor Gilmar, que aquela época que ele estava vivendo em Atos dos Apóstolos não era uma época diferente de quando eles viviam com Cristo Jesus. Eles sentiam mais poder, eles sentiam mais glória, eles sentiam mais graça. Era diferente de quando ele andava com Cristo Jesus, com o nosso Messias, o Raboninho da Galileia. Era diferente. O que eles estavam sentindo na época, no livro de Atos dos Apóstolos, era diferente. E faz-me lembrar quando chega 2 discípulos de João Batista, lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Chega 2 dos discípulos de João Batista e faz uma pergunta para ele, e diz assim: mestre, por que é que nós jejuamos tantos? Os fariseus jejuam tanto, e os teus discípulos não jejuam nada, mestre. E como nosso Cristo, ele sempre era maestro, e com uma palavra célebre, ele sabia muito bem o que ia falar. Ele faz 3 perguntas aos discípulos de João Batista, a 2 daqueles discípulos que apareceram para ele. E a primeira pergunta que ele faz para o discípulo de João Batista, pastor Lázaro, ele fala assim: queridos, porventura pode estar triste os convidados de um casamento, e quando o noivo está presente com ele? Porventura pode colocar remendo de pano velho em pano novo? Porventura pode colocar vinho em odre velho, vinho novo? Até porque que na antiguidade, se você for parar para atenção, o vinho, quando ele é construído, que ele é tirado, tem um álcool, teor de álcool, que se colocar em um odre velho, eu acredito que ele vai se romper. E Jesus, quando estava falando do noivo que estava presente no casamento, não poderia haver tristeza sobre os convidados. Ele estava se relacionando a ele mesmo, querido. E eu entendo que Jesus Cristo estava falando na época. O que ele queria dizer, em outras palavras, ele acreditava e queria dizer assim: queridos, ei, olhe para mim aqui. Houve um dia que eu estava descendo do monte, eu estava orando, e eles estavam no meio do mar, passando dificuldade. Eles estavam gritando e dizendo que ia perecer, e eu não suportei ver os meus amigos, os meus irmãos em apuro, e eu andei por cima das águas para dar vitória a eles. Em outras palavras, o que Jesus queria dizer: discípulos, olhe para mim aqui e manda um recado, e deixa eu vos dizer uma coisa, se possível for, guarda contigo, enquanto eu estiver aqui com vida, como homem aqui na terra, o que eles passar, eu mando o mar, a tempestade se acalmar, eu resolvo todos os teus problemas.
O que Jesus Cristo queria dizer era isso, querido. Que o que ele estava na época, ele estava vivendo a época com os seus discípulos, e aquilo que ele estava em apuro, foi ele mesmo que quando chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro já com 4 dias de morte, ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. E o defunto teve que ouvir a voz do mestre e sair para fora daquela tumba fria. O que ele queria dizer, em outras palavras: ei, meus filhos, olhem para mim aqui, e quando eu estiver aqui com vida e como homem, eu resolvo os problemas dos meus servos, mas haverá um dia que o filho do homem será tirado da noiva. Aí sim eles terão que jejuar, aí sim eles terão que consagrar. É aí que nasce a história de Atos dos Apóstolos. Pedro, Tiago e João e todos os seus discípulos, eles entenderam que o mestre já não estava como carne e osso, o mestre já não estava como Jesus Cristo 100% homem. Jesus já estava com o seu corpo ressurreto, já estava na glória do Deus Pai, e eles entenderam que eles teriam que orar, eles teriam que consagrar, eles teriam que jejuar. É diferente da igreja do século 21, eles querem adquirir poder, eles querem sentir a presença de Deus, mas eles não querem consagrar e nem descer a presença do Criador dos céus e da terra. Xandá pra cá e axondoca pra cá e andará. Ei, amigo, para adquirir presença de Deus, para sentir presença de Espírito Santo, tem que acontecer aquela palavra que Jesus deixou chave para os discípulos de João. Tem que jejuar, tem que consagrar, tem que renunciar o pecado, amigo. Foi ele quem disse assim: que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. E a igreja do século 21 quer poder, quer sentir a glória de Deus, quer ver cego enxergar, quer ver aleijado andar, mas não querem pagar o preço, querem viver uma vida relaxadamente na presença dele. Mas nesse século 21, ele vai levantar uma nova geração de profetas, homens compromissados com a sua genuína palavra, e que tenha compromisso com a tua obra, e que venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Pedro, Tiago e João entenderam isso. Mateus, eles entenderam que Cristo já não estava mais com o seu corpo ressurreto, o seu corpo de glória, com o seu corpo de homem. Já estava com o seu corpo ressurreto. E para adquirir e atrair a presença de Jesus Cristo, eles teriam que jejuar, eles teriam que consagrar. Ei, amigo, para sentir a presença de Deus, é preciso descer à casa do oleiro. E se tiver alguma rachadura sobre esse vaso, o oleiro vai passar a mão e vai deixar esse vaso certinho para encher do azeite. E esse azeite vai transbordar sobre a tua vida. Aná pra cá e axondoco pra cá e axana pra cá. Só que o jovem Saulo de Tarso, ele deixou para ir perseguir a igreja, pastor Gilmar, em uma época que essa época era a época que os apóstolos estavam cheios da presença de Deus. O jovem Saulo de Tarso, ele não sabia com quem ele estava mexendo, amigo, porque a base é forte e ninguém pode abalar, porque a base é Jesus Cristo de Nazaré. Os apóstolos estavam vivendo um momento daquele, pastor Lázaro, que só Jesus, de tanta glória, de tanto poder. Para quem não sabe, é de tradição de todos os judeus, e 3 vezes ao dia a porta formosa e aquele templo em Jerusalém, para orar, para interceder, para entregar a tua vida ao reino. E Deus derramava graça e vida sobre os apóstolos. E quando Pedro e João, chegando um dia no templo em Jerusalém, Pedro e João agora resolvem fazer um bem a um coxo. Daí a história repercutiu em Jerusalém. E aí todos os sumos sacerdotes ficaram irados. Como é que esses homens podem fazer tal coisa assim? Como é que esses homens podem fazer essas coisas? Mas o evangelho crescia, amigo, porque o evangelho que estava crescendo era homens determinados e que estavam destemidos e com convicção que o Cristo que ele servia, pode ir o que vir, o que vier, ele estava na frente e defendia a fé daquele que ele vos levantou. E os apóstolos estavam vivendo uma época maravilhosa espiritualmente. E houve um dia que o jovem Saulo de Tarso escutou o que estava acontecendo.
Porque ele mesmo, haja visto que ele entrava em várias casas em Jerusalém e escorraçava, batia em vários cristãos, em vários judeus que aceitaram a Cristo Jesus, e ele tinha raiva daquilo, e ele tinha no seu intelecto, na sua memória, que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa comum. O cristianismo vinha crescendo, cada judeu ia se convertendo a Jesus, porque existia um homem determinado, homens que acreditavam na sua fé e pregava, mestre, e diziam para todos aqueles que estavam na aldeia, no arraial, e dizia: o Cristo que morreu na cruz do Calvário e com seu corpo ressurreto, ao terceiro dia ressuscitou, verdadeiramente ele é real, e ele morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação e te mostrar um caminho de glória. A igreja do século 21 tem que crescer, amigo. A igreja do século 21 tem que tomar coragem e regaçar a manga da camisa. Mas não é crescer só no conhecimento teológico, não é crescer só com show evangélico, show gospel. A igreja do século 21 tem que crescer, mas tem que crescer no avivamento da palavra, porque o poder vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta eu pular, sapatear, trazer a igreja emocionalismo, porque é isso eu sei fazer. Qualquer pregador sabe entrar no intelecto da igreja e falar. Mas o poder vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a igreja do século 21 tem que se levantar e tem que crescer, mas crescer espiritualmente na presença do Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E o jovem Saulo de Tarso defendia aquilo que ele acreditava. Lá vai ele pedir uma carta para o sumo sacerdote para ir para o caminho de Damasco. E ele acreditava que se trouxesse a igreja que estava lá em Damasco. Às vezes eu me perguntei, fiz uma pergunta ao Senhor: mas Senhor, por que é que o jovem Saulo de Tarso pode sair de Jerusalém para ir para tão longe? Porque para quem não sabe, de Jerusalém até Damasco tinha 240 quilômetros, amigo. E ele viajou para trazer a igreja, para massacrar a igreja, para tirar do coração da igreja aquilo que os judeus acreditaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: a chama que arde no coração de um verdadeiro adorador está para nascer macho, que vai parar a chama que está no seu coração. Está para nascer um macho que vai tirar uma chama de Jesus Cristo que está no coração da igreja. Quantos tem essa chama e essa chama que arde? Erga a tua mão para cima e aplauda a Jesus de Nazaré. O pastor Gilmar, ele sabe muito bem que para ele estar aqui hoje não foi de qualquer maneira. A chama ardeu no coração dele e ele entendeu a chamada de Deus na vida dele. Foi por isso que Deus trouxe até aqui e exaltou ele. Mas ele teve que passar pelo vale, mas ele não abandonou a fé da ele que ele acreditou. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, hoje Cristo vai derramar uma unção aqui nessa noite. Hoje Ele vai te batizar aqui nessa noite. Quem não é batizado, profetiza e diga assim: a sua história não será mais a mesma. Jesus vai mudar o quadro da tua história. Quantos acreditam na promessa? Levanta a tua mão para cima e glorifica Ele aí. Toroia xana pra caia, xené pra caia, otoia xandouca pra caia, xena pra caia, otoia xandouca pra caia, xana pra cá. O jovem Saulo de Tarso não sabia que perseguiam a igreja naquela época não era tão fácil, cantor Zene, porque eles estavam lidando e estavam de frente com a igreja que estava destemida e a chama ardia, e eles acreditavam na sua fé. E houve um dia que ele chamou agora o servo de me dá uma carta que eu preciso para Damasco. Eu preciso fazer uma viagem de 240 quilômetros, mas hoje eu apago a fé daqueles que se dizem cristão, e eu vou mostrar para ele que esse Cristo que eles pregam é um Cristo mentiroso, é um Cristo que não ressuscitou. Porque o que eu mando aqui é a lei e aquilo que os profetas deixou escrito. Porque ele acreditava na lei e acreditava no que os profetas deixou escrito na Bíblia. Porque ele foi criado por um homem que deixou isso no seu intelecto e disse a ele: acredita na lei, querido, acredita no que o profeta deixou escrito, porque isso é verídico.
O tuiaxanda é para cá, yaxana para cá, andorou yaxé. O cristianismo era uma ameaça para ele. É diferente da igreja do século 21. As pessoas que estão lá no mundo, eles já não entendem mais que hoje o cristianismo é uma ameaça para o inferno. Até o diabo, ele dá gargalhada e diz assim: aquele ali, aquela ali. Mas ele vai cair por terra, porque nessa geração, Deus, eu vou te dizer uma coisa, em pleno século 21, Deus vai levantar uma nova geração de profetas. E essa cidade de Ilhéus será compactada pelo poder do Espírito Santo, quando estão dispostos a sentir essa glória que vai descer nessa cidade. Cotoia xandé pra cá, yandia canteia lá placa, xodou capa. O meu Cristo mudou? Ele nunca mudou, ele continua o mesmo de sempre, de hoje, de sempre. O que mudou foi a igreja, querido. Às vezes as pessoas se perguntam: por que é que não há mais batismo com o Espírito Santo na igreja hoje? Por que é que não há mais cego para enxergar, aleijado para andar? É porque a igreja mudou o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, e acreditam hoje só em ídolos gospel. Mas eu quero te dizer uma coisa: que quem manda no céu, manda nessa igreja e manda na terra é Jesus Cristo de Nazaré. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Só que o Jovem Saulo de Tarso, ele não sabia que mexer com a igreja naquela época não era tão fácil. A chama ardia, querido. Lá vai ele viajando para Damasco, achando que ia parar. Mas no meio do caminho ele encontra alguém que é o dono da obra. E o dono da obra, Tiago, estava de olho nele. Eu acredito, é claro que é uma conjecturação. O meu Rabonim olhando para ele: ah, Saulo de Tarso, ah, se eu te pego. Olhando para você, querido, tu és um filho de Abraão, e eu tenho promessa contigo. Você persegue a minha obra hoje, né? Mas eu vou fazer você ser perseguido pelo amor da minha palavra. Aí é que Jesus aparece na beira do caminho e diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas espera aí, queridos, quando ele foi ao sumo sacerdote, ele pediu uma carta. Não foi para perseguir a Jesus Cristo, ele pediu uma carta para perseguir aqueles que propagavam e pregavam a Jesus Cristo. Mas por que é que Jesus disse para ele: ei, Saulo de Tarso, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Em outras palavras, sabe o que Jesus queria dizer para ele, querido? Quem mexe com Jesus, mexe contigo. E deixa eu te dizer uma coisa: quem mexe contigo, mexe com Jesus. E deixa eu vos dizer uma coisa, querido: ai daquele que se levantar contra a tua vida e dizer que vai parar a tua chamada, que para mexer contigo tem que passar por cima do Todo-Poderoso. Ele vai aparecer na beira do caminho e vai dizer: ai de ti, se mexer com a minha igreja e se mexer com o meu servo. A igreja do século 21 esqueceu da autoridade que Cristo vos deu. Ei, menino, vigia, presta atenção. Alguém toma esse negócio aqui. Atoi andoroia xena pra cá. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Se tu mexe com a minha igreja, mexe comigo. Dura é para te recalcitar contra os grilhões, e duro é para aqueles que se levantar contra a tua vida. Levanta a tua mão que eu vou falar uma palavra profética na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, que todos aqueles que se levantaram contra a tua casa, contra o teu ministério, e disseram que Deus não vai fazer cumprir as promessas e as palavras que Ele fez na tua vida, eu profetizo a falência desses demônios e daqueles que profetizaram a falência da tua família, do teu ministério. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Jesus vai jogar todos por terra para te dar vitória. Quantos têm certeza dessa vitória? Joga a mão para cima e aplauda Cristo de Nazaré. Está acontecendo fato inédito agora na vida dele. Ele agora cai cego e sem entender nada. Ele está agora diante de um Deus tão poderoso e de um Deus que faz prodígios, milagres e maravilhas. Ele agora já não tem para onde correr. Vire para o teu irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não te preocupe,
Porque quando Jesus aparece, ninguém pode escapar da mão dele. Porque no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque quando eu opero, ninguém pode impedir. E lá vai ele agora chorando. Ele está cego fisicamente, é claro que também estava cego espiritualmente. Vem comigo aqui para não perder o foco dessa mensagem. Quando ele estava no caminho de Damasco, querido, ele estava acreditando na lei e nos profetas. Ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Por que é que eu fui lá para o Evangelho de Cristo Jesus, que segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 16 a seguir, se não me falha a memória, no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, estava lá em cima Jesus, Pedro, Tiago e João. E quando ele estava todo de transfigurado, e os discípulos olhavam para ele: que glória tremenda é essa? O que é que aconteceu com Jesus hoje? Por que é que ele está tão lindo assim? E de repente a Bíblia diz, e doutor Lucas narra a história, que apareceu dois varões, venceu Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, porque foi o maior dentre de todos os profetas. Mas o jovem Saulo de Tarso, quando foi para Damasco, ele acreditava na lei e nos profetas. E por que é que Elias apareceu no Monte da Transfiguração representando os profetas e Moisés a lei? E quem foi que estava conversando lá em cima no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias? Foi a terceira coluna que estava representando o quê? Já que Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, Jesus Cristo estava representando o quê? A salvação, a libertação, a misericórdia, o amor. Ele estava lá representando. E quem foi que apareceu para o jovem Saulo de Tarso no caminho de Damasco? Foi Jesus, representando o quê? A lei e os profetas, misericórdia, a salvação. Porque foi ele mesmo que disse: eu não vim para mudar a lei e nem os profetas, mas eu vim para cumpri-las. Se ele acredita na lei e nos profetas, ele vai para o caminho de Damasco para perseguir os cristãos. No Monte da Transfiguração estava Moisés representando a lei, Elias os profetas, e Jesus Cristo representando salvação, perdão, misericórdia. E no caminho de Damasco, quem foi que apareceu para ele? Porque ele ia defendendo a lei e os profetas, aquilo que ele acreditava e que deixou escrito. E quem foi que apareceu para ele no caminho de Damasco, dizendo para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Em outras palavras, Jesus queria dizer para ele: ei meu filho, hoje você conhecia só a lei e aquilo que os profetas deixou escrito, mas hoje eu vou te mostrar o perdão, a misericórdia, a salvação e a minha presença, que quando eu me encontro tem que haver mudança. E ele teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que dizem assim: igreja, eu me encontrei com Cristo, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus. Mas como é que está a sua vida, cristão? Será que você teve um verdadeiro encontro com Cristo? Você não vê, não aguenta ver o irmão dizer nada. Você está dizendo: eu sou crente, mas o meu facão não é crente. E como é que você se encontrou com Cristo desse jeito? Porque no dia que Pedro desembaiou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de Malco, Jesus falou: Pedro, Pedro, com ferro que se fere, com ele será ferido. E ele agora está representando mais a lei e os profetas. Quem apareceu para ele no caminho de Damasco foi Jesus Cristo. E no Monte da Transfiguração estava Moisés e Elias. Estava uma junção, uma ligação. E no caminho de Damasco juntou também essa junção e essa ligação. Mas só que teve mudança. Repita comigo: teve mudança. Teve mudança. O jovem Saulo de Tarso agora já seria o seu nome transformado de Saulo de Tarso para Paulo, que traduzido é pequeno. A mudança aconteceu na vida dele. O que é que eu posso fazer agora, Senhor? Vai para Damasco, eu vou te mostrar agora o que é que vai acontecer lá.
Jesus agora chega para um discípulo chamado Ananias e diz para ele: vai até a casa de Judas, que tem um jovem lá, Saulo de Tarso, e eu preciso fazer algo na vida dele. Eu preciso tirar as vendas que estão aos olhos deles. Como Deus não é Deus de confusão, antes de chegar Ananias até a cara dele, Jesus também já tinha liberado para ele uma revelação divina, e disse, mostrando para ele que Ananias viria e queria tirar aquelas escamas dos teus olhos. E quando Ananias chega na casa de Judas, que ele agora está olhando, ele entende. Ananias agora começa a questionar com Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu vou te dizer uma coisa: crente que não vigia, que não tem amor, é só Jesus na casa. Eu até entendo o discípulo Ananias por um momento, e ele começa a questionar com Deus: Jesus, como é que eu posso ir ao encontro daquele homem que perseguia a tua igreja, que maltratava a tua igreja? Como é que eu posso ir, Jesus, ao encontro desse homem? Aí Jesus: não questione o que eu te falo, vai a ele e faça a minha vontade, a minha obra, porque quem manda no céu e manda na terra sou eu. E quando Ananias chega lá na casa de Judas para olhar o jovem Saulo de Tarso ainda cego, ele está entendendo o quê? Que o crente, quando ele libera amor e perdão, ele é tomado por uma chama que entra por dentro dele, e ele adquire um poder tão terrível que desce do céu, que ninguém pode com esse crente. E ele, quando ele vê ele: oh meu irmão, jovem Saulo de Tarso, Jesus Cristo apareceu para você na beira do caminho, tu és meu irmão. Ele entende que Jesus agora está na vida dele. É diferente da igreja do século 21, que ao invés de ajudar o irmão quando está passando na prova, as lutas, dificuldades, eles criticam, eles querem jogar para baixo. Se possível for, ele cava uma vala, joga o irmão dentro e enterra. Mas ei querido, hoje nessa noite, Jesus vai estar transformando o quadro da tua vida, da tua história, e vai transformar a tua vida espiritual. Jesus agora está dando duas curas ao jovem Saulo de Tarso. A primeira cura foi física, porque ele estava cego. A segunda cura foi espiritual, porque Jesus tirou a cegueira dele agora do espiritual. Se ele acreditava só na lei e naquilo que os profetas deixou escrito, ele agora passaria a acreditar em um Cristo com seu corpo ressurreto e que fazia milagres, prodígios, sinais e maravilha. E é o mesmo que estar aqui nessa noite para te dar a vitória, mudar o rumo da tua casa, mudar o rumo da tua vida, mudar o rumo da tua história. Ele não mudou, ele está aqui. E ele agora se transforma o maior vulto da igreja primitiva. De perseguidor ele passa a ser perseguido, e ele agora também é mais conhecido como apóstolo gentil, porque ele lutou para o evangelho chegar àqueles que não conheciam Cristo também. Jesus nessa noite muda o quadro da tua história, querido. Jesus nessa noite muda o quadro da tua história, do teu ministério. A partir de hoje a tua história não será mais a mesma. Eu vou te revelar algo agora, e eu peço atenção da igreja, se possível for, não dê glória, que isso é muito sério, para encerrar minha participação aqui. Como eu disse para você que a chama de Atos dos Apóstolos, lá quando os apóstolos, os diáconos sentiam aquela chama, quando eu olho para Estevão, morrendo apedrejado, e ele foi o único que teve o amar como Cristo Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Mas quando ele olhava para o céu, ele via o Todo-Poderoso e o seu filho ao seu lado, e dizia: eu estou vendo ele. É diferente da igreja do século 21, que não libera perdão. Entra na igreja com mágoa, com ira, pula, sapateia, mas sai daqui do mesmo jeito. Eu vou te revelar algo agora, que a partir de hoje a tua história será mudada. Permita-me falar isso na simplicidade das minhas palavras. Quando eu falo de Estevão, me emociono muito, ele pedindo perdão a Deus para perdoar os irmãos. Queridos, pela misericórdia do Senhor, como um pregador itinerante,
Eu tenho pregado muito nessa cidade e fora dessa cidade. Eu tenho viajado muito para pregar o evangelho fora. E nesse ministério, pela misericórdia do Senhor, escute bem, é constantemente, em todos os lugares que eu passo, é constante. Alguns lugares, mas isso é quase sempre constante. Quando eu estou ministrando, pessoas caem endemoniadas. Escute bem. E isso é notório para mim, eu estou acostumado com isso todos os dias. Porque praticamente, pela misericórdia do Senhor, estou com a agenda cheia de segunda a segunda. E deixa eu vos dizer uma coisa. Em todos os lugares que eu passo, acontece esse fato que eu fico muito triste quando eu chego em casa, às vezes converso com minha esposa e fico triste. Porque você pensa que isso acontece na vida do ímpio? Isso acontece na vida dos crentes. Eu vou te revelar algo aqui. A semana passada só que aconteceu algo na minha vida que eu não esperava, pastor Gilmar, acontecer aquilo, pastora Claudiane. E aquilo marcou a história do meu ministério. E vai marcar até o dia que eu descer a sepultura. Isso me deu uma experiência tremenda. Escute, igreja. Eu fui pregar num culto. Quando eu estava pregando, no meio da mensagem, entrou uma mulher dentro da igreja. Preste atenção. Quando esta mulher entrou dentro da igreja, eu olhava para a cara daquela mulher, e o Senhor conversava comigo e dizia: meu servo, preste atenção o que irá acontecer aqui nessa noite. Há uma batalha espiritual terrível aqui. Eu estava ministrando. Quando chegou no meio da mensagem, eu chamei aquela mulher à frente, peguei o óleo, levei sobre a cabeça dela. E quando eu levei a mão sobre ela, manifestou uma entidade de espírito que eu nunca vi na minha vida. Preste atenção, igreja. E aquele espírito mostrava os dentes para fora. E eu não sou hipócrita. Se tem uma coisa que eu não sou, é isso. Eu falo aquilo que eu sinto que eu sou. Gilson Rosário sabe muito bem disso, meu amigo particular. Converso muito com ele, coisas minhas, pessoal, e ele comigo também. E eu tremi, porque eu nunca vi uma entidade terrível daquela. Eu fiquei 8 minutos expulsando em nome de Jesus, e aquele demônio, ele não ia embora. A gravata começava a pingar de suor. E de repente a igreja parou, porque o pessoal ficou com medo. Eu também parei. E eu entendi que eu estava dando murro em ponta de faca. E por um momento eu olhei para o teto da igreja e falei: Senhor, o que é que está acontecendo? Tu sabe da minha sinceridade contigo. Eu sou homem de uma mulher só, eu não ando me prostituindo. Tu sabe da minha vida, Senhor. O que é que está acontecendo? E literalmente eu ouvi a voz de Deus falar comigo: cala a boca, meu servo, e escuta o que é que eu tenho para te dizer agora. Eu parei e escutei ao Senhor. E Deus falava comigo. Sabe por que é que essa entidade não está indo embora? Essa mulher está com o coração cheio de ira, de mágoa, de raiva, e ela não libera perdão. Agora, por que é que ela estava acontecendo aquilo? Eu não vou revelar à igreja, porque eu não posso revelar, por questão de ética. Os irmãos desviaram ela porque levantaram calúnia e jogaram ela na lama, e ela não perdoou os irmãos. E Deus falava comigo: vou te mostrar um segredo que muito poucos homens eu mostrei isso. Repreenda agora falando assim, em meu nome: demônio da ira, da raiva e que não libera perdão, em nome de Jesus, sai. Naquela mesma hora, aquele demônio deu um grito que eu nunca vi uma coisa daquela, e caía no meio da igreja. E ele dizia na minha cara: como é que eu vou sair da vida dela se ela não libera perdão, está com o coração cheio de ira e de mágoa, que os próprios crentes deixaram ela assim? E ele dizia na minha cara, e o Senhor falava comigo: escuta o que ele tem para falar contigo, porque eu quero alertar a minha igreja. E hoje eu não vim aqui pregar simplesmente a palavra, eu vim aqui trazer uma palavra de renovo e para uma igreja que quer ir para o céu. Mas você tem que aprender uma coisa:
Evangelho, querido, não é coisa simples. Você vir para a casa do Senhor, só dar glória, aleluia, e sair do mesmo jeito que entrou. Evangelho é coisa séria. E ele olhava e dizia: como é que eu vou sair da vida dele se ela não libera perdão? Eu não saio, e eu vou matar os crentes. E eu dizia: por que é que você vai matar os crentes? Você pode ir com Jesus? E ele dizia na minha cara: a minha briga não é com Jesus, a minha briga não é contra Jesus, a minha briga é contra os crentes. Aí eu lembrei da Bíblia, do Evangelho de Lucas. Jesus, que segundo escreveu Lucas, Marcos também está escrito, que quando o demoniado de Gadara veio de lá para cá, a primeira coisa que Jesus Cristo perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. E prostrou aos pés de Cristo e o adorou. Mas o meu Cristo não precisa de adoração de demônio, porque eles têm verdadeiros adoradores aqui na terra, que exalta e glorifica ao teu santo nome. E ele dizia na minha cara: eu vou destruir a igreja. Eu falei: por quê? Porque a igreja está andando de qualquer jeito. E o Senhor falava comigo: está vendo, meu servo? Porque aqui muitos crentes estão morrendo dentro da igreja, porque eles brigam com os irmãos dentro da igreja, não libera perdão, não perdoa. Ei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa: se você estava com mágoa, com ira do seu esposo, da sua esposa, do teu irmão, a partir de hoje você vai perdoar, porque hoje é a unção que libera perdão e estar aqui para te dar vitória. Hoje você aprende o que é ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Se coloque de pé, igreja. Cotoia chorou pra cá e andorou e xerá pra cá. Eu quero te dizer uma coisa. E na mesma hora o Senhor falar: filho meu, muitos servos dentro da minha casa está trocando o meu evangelho por coisas pequenas dessa vida, por muitos ídolos que tem colocado sobre a tua vida. Tantos jogadores de futebol que crente tem como ídolos, tantos cantores que crente tem como ídolo. E Jesus falava: a minha obra está deixando de ser feita por crentes que idolatram homens e mulheres na terra. Mas nessa noite um verdadeiro encontro vai marcar a minha história e vai marcar a tua história. Torou e achando pra cá. Faz favor, homem de Deus. Nilda, já dá seu CD lá, Nilda, para adiantar. Faz favor, isso. Quer placar, se o contou e andei, achou placar e andorou e achar placar. Eu conheço a tua história da placar, sudou caplar. Eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Xandá placar e ederé pra cá. Eu sou o Senhor teu Deus. O que eu tenho para fazer na tua vida, eu irei fazer. Não há demônio que venha parar a chama que vai arder e que arde aí dentro. Porque nessa noite Deus muda o quadro da história. E nessa noite Deus renova, uma unção de renovo sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. E Deus manda te dizer que Ele vai começar a quebrar os ferrolhos cadeados na sua família, e vai colocar tudo no lugar para te dar vitória, né? Pra cá, e chorou pra cá. E a tua história será marcada pelo Deus Criador dos céus e da terra, porque Ele te promete vitória nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai com a paz, porque a paz e a graça te basta. Quantos acreditam nesse mistério? Você que está enfermo, que se sente enfermo, vem aqui à frente rapidinho. Venha, que eu vou estar te tocando, e Nilda vai estar cantando, vou estar te tocando com óleo, e Jesus vai estar te curando. Se você acredita, você venha, e Jesus vai estar tocando no lugar da tua enfermidade. Que andorou e achedé placaia, chorou placaia, andoroia. Para concluir a história, eu disse: demônio da ira, da raiva que não libera perdão, em nome de Jesus te repreendo. E ela caiu e ficou liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor Gilmar,
Por gentileza, querido, posso pegar um pouco do óleo aqui? Eu ministro a cura sobre a tua vida, e que a mesma unção que estava dos apóstolos, que Deus desça sobre a tua vida esta noite, e que o Espírito Santo de Deus esteja te tocando da planta dos pés até o alto da cabeça e fazendo um milagre na tua vida. E a dor e a enfermidade que estava, em nome de Jesus Cristo eu repreendo agora, e em nome de Jesus Cristo eu profetizo a vitória, em nome de Jesus. Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça, dá o renovo à tua serva e toca ela aí agora, Jesus. Do local da enfermidade, arranca para fora, Deus da glória, e cura, faz um milagre acontecer sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Maravilha, e que ela venha sair daqui, Senhor, renovada e tocada, e que essa enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Pai, eu toco, pode soltar, Nilda. Eu toco na vida do teu servo Dene agora, Pai, do local que está a enfermidade. Toca aí, ó Deus da glória, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, arranca, ó Deus, quebra o arco, corta a lança e joga por terra, em nome de Jesus Cristo, e dar a vitória ao teu servo, em nome de Jesus. Senhor, muda a vida. Jesus está tocando a unção de renovo na tua vida agora, ó. Pela graça que Ele muda o quadro do teu ministério agora, e a unção que desce do céu, uma unção que desce, toca a placa, que estava na vida dos apóstolos, Ele desce sobre a tua vida agora, porque Jesus, Ele hoje muda a história do teu ministério. Recebe antes. Pelo poder desse amor, de todo mal, dar a vitória em nome de Jesus. Ó Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça, repreende todo mal e quebra, Jesus, joga por terra em nome de Jesus. Dar a vitória, ó Deus, da planta, e faz o milagre acontecer. No local da enfermidade, arranca e dar a vitória em nome de Jesus. Deus, espera essa mulher na tua, quebra todo o alto, arranca a enfermidade, Deus da glória, que o Senhor está repreendendo. Que o Senhor venha tal e demora repreendendo. E tudo aquilo, Senhor, que vem incomodando, tudo aquilo, ó Deus da glória, que traz em arranca, joga para fora, Deus da glória, dar a vitória a ela, em nome de Jesus. Pelo poder desse amor, toma a tua serva na tua mão, cura, faz acontecer na vida dela. Profetiza a cura em nome de Jesus. Deus, profetiza a cura, dar a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te ver. Deus, dar a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, da glória e cura em nome de Jesus. Faz o milagre acontecer em nome de Jesus. Conhecer assim. Deus, dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Quebra todo o mal, Deus, todo o laço. E em nome de Jesus Cristo, dar a vitória, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Prepara-me, Senhor, no local da enfermidade, fazer o teu, dar a vitória, querer, vivendo cada dia, Senhor, pelo poder desse amor. Missionário. Com teu amor,
Bota sobre a barriga. Na barriga. Jeová, Jesus de Nazaré, começa a tocar no local da enfermidade. Começa a tocar no local da enfermidade. Quebra todo o arco aí agora, Jesus. Todo agora, Jesus. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Vai repreendendo todo o mal. Vai quebrando, Jesus. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Vai jogando, ó Deus, da vida, todo o mal. Em nome de Jesus. Ó Deus, repreende. Agora, dar a cura. Em nome de Jesus. Todo o mal. Todo o mal. Eu te ordeno agora. Com teu amor, limpa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Eu perto quero estar, quero estar. Toca, Jesus. Toca aí, Jesus. Toca. Repreende. Todo joga por terra. Joga por terra. Joga por terra. Toca aí, Jesus. Toca aí, Jesus. Toca aí. Todo mal que se levantou contra a vida deles, começa a quebrar, começa a repreender, jogar por terra em nome de Jesus. Quebra agora todo mal, Deus da glória, na família dela, na casa dela, sobre a vida dela, ó Deus da glória, e dar a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atoia xendé placá, siocotoia xandá placaia, diacantoro e xendá placaia. Deus hoje está quebrando laço, rá pracaia, teré pracaia, sobre a tua vida, mulher, andoia xandá pracaia, e uma libertação, uma cura. Hoje Jesus te toca e faz um milagre sobre a tua vida, na tua casa e na tua família, diz o Senhor. Pracaia, xodoia. Levanta a mão aí, igreja, para encerrarmos. Você pode estar até se perguntando e dizendo assim: eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu não vim aqui para julgar, eu vim aqui para pregar a palavra que o Senhor colocar no meu coração. Eu quero vos dizer uma coisa: está na hora da igreja do século 21 regaçar as mangas da camisa e tomarmos coragem e vergonha na cara e entendermos de uma vez por todas que a mesma chama que estava na vida dos apóstolos, essa mesma chama arde sobre o meu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E eu profetizo que a partir de hoje, essa mesma unção que estava na vida de Atos dos Apóstolos, na vida dos apóstolos, ela desce aqui nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Receba aí nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem aplaudir a Jesus aqui? Quantos podem aplaudir a Jesus? Eu te amo, Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.